Bolsonaro vai preso. Olha, tecnicamente parece que o homem está muito encalacrado e teriam aí todas as condições de prender. Agora, a gente sabe que essas decisões nunca são técnicas ou jurídicas. Elas são essencialmente políticas. E vamos ter eleição em 2024, eleições municipais, uma preparação para a eleição presidencial de 2026. Interessa ao atual esquema de força que sustenta o Palácio do Planalto mandar para a cadeia o Bolsonaro e ali até transformá-lo num Marte? Ou é melhor que ele fique aí sangrando até o dia da eleição? Eu digo isso a propósito de vários pareceres jurídicos dizendo que o Bolsonaro está na boca para ser preso. Aqui eu tenho um material do Globo, da jornalista Malu Gaspar, dizendo que os próprios aliados de Bolsonaro identificam indecisão de Moraes, aquela de mandar prender aqueles auxiliares e fazer aquelas buscas na casa do general e do pai do Cid, né? O risco de prisão do ex-presidente. Então diz aqui, Jair Bolsonaro não foi alvo de operação nessa sexta-feira, mas o teor da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que autorizou as buscas, deixou em alerta aliados e auxiliares do ex-presidente. A decisão de Moraes é recheada de menções que indicam a gravidade da situação de Bolsonaro, sugerindo, por exemplo, que o ex-presidente determinou ou autorizou as transações com as joias sauditas sob investigação. Depois de passar o dia estudando o despacho em que Bolsonaro é citado nominalmente 93 vezes ao longo de 105 páginas, esses auxiliares se preocuparam não apenas com o que Moraes disse, mas principalmente com o que ele não disse. Agora, uma outra preocupação, principalmente da mídia, é quanto ao chamuscamento do Exército nessa operação. Ali estava envolvido um general de Exército, ainda que fosse um homem, né, da reserva, estivesse ali já reformado, ou seja, aposentado. O general Lorena Cid tem muita influência no alto comando do Exército. E lá estão todos aqueles seus amigos a quem ele influenciou como auxiliar do Bolsonaro, ainda que indireto, lá em Miami. E vejamos aqui novamente material também da Malu Gaspar, dizendo que general Cid, que é o pai do Cid, né, o ajudante de ordens, revendia joias de Bolsonaro nos Estados Unidos e ajudou Fred Vassef, que era o ex-advogado do Bolsonaro, a recomprar o Rolex para entregar ao TCU. Aquilo foi uma operação, não é só de primatas em política, não é? Como é que se faz uma coisa dessa? Primeiro que envolve ali os Estados Unidos, operações que são super melindrosas, super monitoradas. O sujeito vai vender joias nos Estados Unidos e ainda sai lá com o dinheiro vivo em cédula. E logo isso partindo de um general, não é, que seus cabelos brancos podiam muito bem mostrar para o filho
da inconveniência daquele negócio, pelo menos. Mas não, acho que estava todo mundo embebedado, não é, com aquela perspectiva de vitória que estava realmente muito próxima. Tanto é que a diferença do Lula sobre o Bolsonaro na eleição de 2022 foi mínima, 1 ou 2% dos votos. Então vejamos aqui. A Polícia Federal constatou durante as investigações sobre o sumiço das joias sauditas recebidas de presente por Jair Bolsonaro que o general Lorena Cid, pai do ajudante de ordens Mauro Cid, não só ajudou a vender as joias nos Estados Unidos, como atuou para ajudar a recomprá-las quando o Tribunal de Contas da União, TCU, ordenou que o ex-presidente as devolvesse. Novamente, não é? A gente que cobre política há muito tempo, é o meu caso, né? Eu estou aposentado da operação política ali direta, mas trabalho aí na análise, estudo muito, leio muita coisa e nunca vi governo tão primário, um governo tão tosco, a ponto de se dar, não é, a recorrer a esse tipo de operação que só deixa rastro. Nenhum político, ainda que corrupto, ele jamais cairia numa esparrela dessa. Então continuo me perguntando, o Bolsonaro que teve, né, aquela experiência, né, de quase 40 anos de deputados na Câmara dos Deputados, ele vai nessa? Como é que pode? Ou ele é um abilolado, ou então ele perdeu o juízo.